Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum relato aterrorizante. Vamos ao vídeo. Há poucos meses, eu estava curtindo um final de semana em casa, aconchegado, já que era o fim do inverno e os últimos dias de frio antes do clima começar a esquentar. Naquela noite, estava frio e chuvoso, então não tinha nada melhor para fazer além de assistir alguns filmes e relaxar. Mas, não muito tempo depois do jantar, ouvi uma batida na porta. Levantei-me e fui até lá, mas, ao olhar pelo olho mágico, não reconheci o homem. Ele vestia uma jaqueta marrom, um gorro e segurava uma pá de neve. Como não havia neve no chão, não entendi o motivo da sua visita. Abri a porta apenas uma fresta e perguntei o que ele queria. Bastaram 5 segundos ouvindo para perceber que ele não tinha boas intenções. Ele gaguejava enquanto tentava me contar uma história sobre ser apenas um cara amigável à procura de algum trabalho no meu jardim. Algo parecia errado e muito estranho, então recusei e comecei a fechar a porta. Mas o homem rapidamente colocou a mão na porta, mantendo-a aberta por um momento. Ele me encarou por alguns segundos antes de finalmente soltá-la. Fechei e tranquei a porta. Depois de processar o ocorrido, olhei pela janela. Ele desceu até a calçada e desapareceu na névoa chuvosa. Observei por mais um minuto para garantir que ele realmente tinha ido embora. Depois, voltei ao meu filme. O homem parecia suspeito, mas achei que ele não voltaria e provavelmente seguiria para outra casa. A chuva aumentou durante a próxima hora. Eu ainda estava na sala e comecei outro filme, embora soubesse que estava cansado demais para terminá-lo. Meus olhos estavam fechando quando, de repente, ouvi um som forte acima de mim que me despertou. Era apenas um barulho, difícil de dizer o quão alto foi por causa da chuva, mas o estranho é que vinha do andar de cima. Levantei-me e subi para verificar se algo havia caído ou talvez um vazamento no teto. No entanto, não encontrei nada. Poderia ter sido uma calha fora do lugar devido à chuva forte ou qualquer outra coisa, então ignorei. Voltei para o andar de baixo e, mais acordado, decidi terminar o filme. Quando o filme terminou e eu estava pronto para dormir, já era quase meia-noite. Desliguei a TV e fui apagando as luzes no andar de baixo. Enquanto subia as escadas para ir para a cama, senti a temperatura cair rapidamente à medida que me aproximava do topo. Talvez estivesse cansado demais para pensar nisso, mas, ao chegar ao andar de cima e começar a fechar as portas abertas, percebi algo em um canto de um dos quartos, e a janela estava entreaberta. Fiquei olhando para ela por uns 10 segundos, tentando entender como aquilo era possível, completamente confuso. Fui até lá e observei mais de perto. Era uma janela que tinha um pequeno telhado abaixo, e antes de fechá-la, vi o que parecia ser uma marca de sapato no peitoril. Senti o sangue fugir do meu rosto ao me virar e ouvir por um momento. O leve rangido da casa, combinado com a chuva no telhado, me deixou ainda mais nervoso, sabendo que havia alguém na minha casa naquele momento. Comecei a andar lentamente com muito cuidado de volta ao corredor. Todas as outras portas ainda estavam abertas, me dando a sensação de que alguém poderia estar me observando através delas. Consegui chegar ao andar de baixo, peguei meu celular e me escondi na garagem para ligar para a polícia. Demorou 5 minutos para o primeiro policial chegar. Durante esse tempo, não ouvi nada além da chuva. Quando deixei o policial entrar, esperei na varanda enquanto ele revistava a casa. Cerca de 2 minutos depois, ouvi-o gritar do andar de cima e, em seguida, ele desceu segurando um homem algemado. Reconheci imediatamente o homem como aquele que havia batido à minha porta mais cedo. Ele tinha uma expressão de ódio enquanto passava por mim e era colocado no carro. Ao juntar as peças, percebi que o homem havia subido no meu telhado, provavelmente causando o barulho que ouvi horas antes, e entrou pela janela do segundo andar, que eu nunca tinha pensado em trancar. O mais perturbador foi que o policial disse que ele estava escondido no quarto principal, o qual eu estava a segundos de entrar, talvez até para dormir, sem saber que ele estava lá. O homem até tirou os sapatos ao entrar pela janela, para não deixar marcas no carpete,
Então o fato de eu ter visto a marca no peitoril da janela foi quase um milagre. Com ele indo direto ao meu quarto, suas intenções eram claramente maliciosas, e, felizmente, o juiz concordou. Faz apenas alguns meses desde o ocorrido, mas ainda tenho noites sem dormir, onde não consigo parar de pensar na possibilidade de alguém estar escondido dentro da minha casa no meio da noite. Eu estava no estado de Washington, passando alguns dias caminhando pelos parques nacionais. Já estava cerca de 32 quilômetros distante da estrada mais próxima e, nos primeiros 2 dias, não encontrei nenhuma pessoa. Era início de outono, então o clima estava mais frio do que a maioria das pessoas toleraria, mas eu tinha todo o equipamento necessário. De manhã, levantei, fiz um café rápido no meu fogareiro portátil e segui em direção ao próximo acampamento, a cerca de 9,5 quilômetros de distância. No entanto, caminhar essa distância nas montanhas é bastante desafiador. 4 horas depois, ouvi passos à minha frente. Levantei o olhar e vi um homem andando pela trilha no sentido oposto ao meu. Não esperava encontrar ninguém, mas sorri e acenei enquanto ele passava. Foi então que notei algo estranho: ele não tinha mochila, garrafa de água ou qualquer equipamento. Vestia apenas uma camiseta de manga longa e calças de caminhada gastas. Virei para olhar novamente, intrigado, e percebi que ele também olhou para trás, me observando. Para não parecer estranho, apenas continuei andando. Depois de algum tempo, esqueci do ocorrido, me convencendo de que ele devia ter um acampamento por perto e apenas estava passeando. Por outro lado, sabia que não havia nenhum acampamento estabelecido nas proximidades. Resolvi não pensar muito nisso. As horas seguintes foram difíceis, mas finalmente cheguei ao meu destino. O acampamento era simples, com espaço apenas para minha barraca. Não era tão impressionante quanto eu esperava, a vista deveria ser incrível, mas as árvores ao redor bloqueavam quase tudo. Cansado, montei minha barraca rapidamente e me sentei para relaxar, assistindo ao pôr do sol. Então, ouvi um barulho de passos atrás de mim. Quando me virei, fiquei chocado ao ver o mesmo homem que havia encontrado antes. Ele ainda estava sem mochila ou qualquer equipamento. O mais estranho era o fato de estar ali, já que estava caminhando na direção oposta quando o vi pela última vez. Para ele chegar até ali, deveria ter mudado de direção logo após me encontrar. Ele entrou no acampamento, sem olhar para mim, como se estivesse me ignorando ou fingindo que eu não existia. Ele se sentou do outro lado do espaço, diretamente no chão, sem barraca, saco de dormir ou qualquer coisa. Estava a uns 4,5 metros de mim, mas, com ele de costas, consegui observá-lo melhor. O homem parecia ter cerca de 30 e poucos anos, com uma barba rala e cabelos curtos castanhos. Tudo isso era perturbador. Quem era ele? O que estava fazendo ali, tão longe na floresta, sem abrigo, comida ou água? O sol se pôs, e minha sensação de insegurança só aumentou. Após 30 minutos, ele ainda não havia se mexido. Decidi que não poderia ficar ali. Não tinha outro lugar para ir, mas precisava encontrar qualquer espaço longe dele. Comecei a desmontar minha barraca, e, nesse momento, ele finalmente olhou para mim. Ele não desviava o olhar, me encarando cada vez que eu levantava os olhos. Assim que terminei de arrumar tudo, notei pelo canto do olho que ele se levantou. Comecei a andar rapidamente, ouvindo os passos dele me seguindo de perto. Com a faca pequena em mãos, apertei o punho, sem saber o que esperar. Depois de alguns minutos, olhei para trás e vi que ele estava ficando para trás. Tomei uma decisão arriscada, saí da trilha e entrei na floresta. A essa altura, estava completamente escuro, e eu esperava que ele não me visse. Fiquei atrás de uma árvore, observando. Pouco tempo depois, ouvi os passos dele pela trilha, mas, ao passar pelo ponto onde eu estava, ele parou. Ele começou a gritar, tentando soar amigável, o que só tornou tudo mais assustador. Após 2 minutos de gritos, ele parou. Em vez de voltar ao acampamento, entrou na floresta, no lado oposto da trilha.
Sua figura desapareceu, e tudo ficou em silêncio. Esperei mais de uma hora antes de finalmente sair do meu esconderijo e continuar andando. Forçando meu corpo ao limite, pulei o próximo acampamento para garantir minha segurança. Quando cheguei à cidade, fiz um relatório à polícia local. No entanto, nunca me deram retorno. Não sei se aquele homem vivia na floresta, se estava tentando roubar ou sequestrar pessoas, ou talvez ambos. Só sei que tive sorte de sair de lá a tempo. Trabalho há vários anos em um prédio comercial no centro da cidade. É uma empresa de jornalismo e notícias online, e sou desenvolvedor web. Minha função é garantir que os artigos sejam lançados corretamente no site e que ele funcione 24/7 sem problemas. Normalmente, tínhamos alguém trabalhando no turno da noite, mas essa pessoa saiu recentemente, e a empresa me obrigou a cobrir o turno até encontrarem outro funcionário. No começo, não me importei, pensando que não seria tão ruim. Logo descobri que estava enganado, era horrível. Eu era a única pessoa no prédio durante a noite. Não tinha ninguém para conversar, nada para fazer além de esperar, sozinho, em um enorme e vazio escritório. Nessa noite em particular, tive sorte de receber um pequeno projeto para trabalhar. Não era muita coisa, apenas criar uma nova página no site, mas me ocupou por cerca de uma hora. Assim que terminei, voltei à rotina de apenas sentar e esperar. Eventualmente, fiz um café e decidi caminhar pelo prédio. Nunca tinha explorado os outros andares ou salas antes, então, além de estar entediado, fiquei curioso. Entrei na escadaria e subi até o último andar. Todas as luzes estavam apagadas, exceto a do corredor. Andei pelo corredor e olhei casualmente em algumas salas, mas não havia nada de interessante. Então, comecei a voltar para a escada. Foi quando ouvi um som vindo do andar abaixo. Parecia o rangido de uma porta sendo aberta. Sabendo que ninguém mais estava no prédio, um arrepio percorreu meu corpo. Rapidamente me acalmei, pensando que poderia ser um cano ou o prédio simplesmente fazendo barulho. Desci para o terceiro andar e caminhei pelo corredor em direção à minha sala, mas algo chamou minha atenção e uma das portas estava aberta. Tinha quase certeza de que todas as portas estavam fechadas quando passei por ali antes. Talvez fosse minha mente me pregando peças, mas, por algum motivo, senti que aquela porta deveria estar fechada. Caminhei até ela e olhei para dentro. Era um grande escritório, como o meu, com fileiras de cubículos no meio. Todas as luzes estavam apagadas, e apenas uma linha fina de luz do corredor iluminava o ambiente. Alguém aí? Chamei. Minha voz ecoou pela sala vazia, sem resposta. Outro arrepio me percorreu, e eu rapidamente fechei a porta antes de voltar ao meu escritório. Sentei à mesa, tomei o café de um gole só e esfreguei os olhos, tentando me recompor. Quando olhei o relógio, já passava das 2 horas da manhã. Faltavam apenas algumas horas para terminar o turno. Enquanto tentava me distrair verificando e-mails, ouvi o som novamente. Dessa vez, era evidente que vinha do meu andar. Levantei com o coração disparado e fui até a porta. Quando olhei para o corredor, a mesma porta estava aberta novamente. Senti meu estômago revirar e meu corpo ficar gelado. Algo estava muito errado. Decidi que era hora de sair. Não iria arriscar explorar mais. Caminhei rapidamente em direção às escadas. Ao me aproximar, ouvi passos atrás de mim. Olhei para trás e vi uma mulher parada no corredor, perto da sala de onde eu acabara de sair. Ela tinha cabelos longos e desgrenhados, olhos arregalados e um aspecto completamente insano. Corri para as escadas e desci até o térreo. Ouvi seus passos por um momento, mas, em algum ponto, ela parou de me seguir. Liguei para a polícia assim que me senti seguro. O mais estranho é que as câmeras do andar térreo não mostraram ninguém entrando ou saindo, e nenhuma porta estava destrancada ou arrombada. Quando a polícia chegou, fizeram uma busca no prédio, mas não encontraram ninguém. Como ela entrou ou saiu é um mistério.
Nas semanas seguintes, a empresa contratou um segurança noturno, mas o medo permaneceu. Mesmo com a segurança reforçada, eu continuava olhando por cima do ombro, aterrorizado com a ideia de que aquela mulher pudesse ter voltado. Sem informações sobre quem ela era ou o que queria, ainda me assombro pensando no que poderia ter acontecido. Era um trabalho temporário. Eu precisava de dinheiro antes de me mudar em 6 meses, então aceitei o turno da madrugada em um posto de gasolina local. Durante os primeiros meses, tudo parecia relativamente tranquilo. Foi na 4ª semana que comecei a notar Dave. Ele vinha quase todas as noites, sempre por volta de 1 hora ou 2 horas da manhã, comprando coisas aleatórias, comida, ferramentas, objetos domésticos. Achei curioso, já que qualquer supermercado seria mais barato e prático. Ele nunca conversava muito, e tudo o que eu sabia era que ele dirigia um velho Chevrolet vermelho e parecia ter uns 40 e poucos anos. Em uma noite específica, por volta de 1 hora, Dave entrou novamente. Mas algo estava diferente. Ele estava suando intensamente e parecia apressado, vasculhando freneticamente as prateleiras. Quando encontrou o que procurava, trouxe um cadeado Master Lock para o balcão. Boa noite, Dave. Comprou uma bicicleta nova? Tentei puxar conversa, como sempre. Ele nem olhou para mim. Apenas remexeu no bolso em busca de dinheiro, jogou as notas no balcão e saiu apressado, arrancando com o carro. A situação me deixou inquieto, mas decidi ignorar. Talvez ele estivesse apenas com pressa, ou talvez tivesse realmente comprado uma bicicleta. Nos dias seguintes, Dave não apareceu. Algo incomum, já que ele era praticamente um cliente fixo. Foi só na semana seguinte que o vi novamente. Era uma noite chuvosa e o movimento estava lento. O Chevrolet vermelho estacionou, e Dave saiu rapidamente, entrando na loja. Eu o cumprimentei, mas ele me ignorou novamente. Ele parecia ainda mais nervoso do que na última vez. Enquanto percorria os corredores, murmurava algo para si mesmo, mas sua voz era baixa demais para que eu entendesse. Foi então que ouvi um estrondo. Olhei pela janela na direção do barulho, era o carro dele. O som parecia vir do interior do veículo, como se alguém tivesse chutado a porta por dentro. Meu estômago revirou. Quando voltei meu olhar para Dave, ele estava parado no corredor, me encarando fixamente. Minha mente entrou em pânico. Senti que algo estava profundamente errado. Ele desviou o olhar abruptamente e correu para fora, entrando no carro e partindo em alta velocidade. Antes que ele desaparecesse, consegui tirar uma foto da placa do carro com meu celular. Chamei a polícia imediatamente, explicando tudo o que havia acontecido. As horas seguintes foram tensas e pareciam intermináveis. Por volta das 6 horas da manhã, recebi uma ligação da polícia e encontraram Dave. E encontraram uma mulher em seu porta-malas. Ela havia sido sequestrada. Dave, que nem era seu verdadeiro nome, estava vivendo em uma cabana nos arredores da cidade há menos de 1 semana. Sem endereço fixo ou registros anteriores, ele se manteve fora do radar até aquela noite. Felizmente, a mulher foi resgatada antes de sofrer algo pior. Dave está preso agora, e aquela experiência me assombra até hoje. Meu nome é Jake, e há pouco mais de 2 anos, decidi fazer minha primeira viagem de camping. Antes disso, eu não tinha nenhuma experiência. Escolhi um parque a cerca de 2 horas da minha cidade, que parecia ter a combinação perfeita de tranquilidade e segurança para um iniciante. Cheguei ao início da trilha ao meio-dia e, após algumas horas de caminhada, encontrei o acampamento principal. Havia alguns bancos e churrasqueiras comunitárias, além de trilhas que levavam a pequenos locais mais isolados. Escolhi um desses para montar minha barraca. Depois de 1 hora me organizando, notei um pequeno grupo de campistas conversando e usando as churrasqueiras na área principal. Como sou um pouco reservado, decidi não interagir.
Para minha surpresa, um deles, chamado TJ, desceu até meu local e me convidou para juntar-me a eles. Ele parecia amigável e tinha mais ou menos minha idade, então aceitei. Passamos cerca de 1 hora conversando e conhecendo o grupo. Quando o sol começou a se pôr, me despedi e voltei para minha barraca. Já estava organizando minhas coisas para a noite quando TJ apareceu novamente. Ele perguntou se eu sabia sobre um lago escondido nas proximidades. Respondi que não, e ele imediatamente começou a descrever o lugar como algo incrível e pouco conhecido. Ele me convidou a acompanhá-lo para vê-lo antes do anoitecer. Apesar de um leve desconforto, minha curiosidade falou mais alto. Deixei minhas coisas na barraca e segui TJ por uma trilha estreita que cortava a floresta. Ele disse que o lago ficava a uns 10 minutos de caminhada, mas, quando esse tempo passou, ainda não estávamos nem perto de qualquer sinal de água. Pior ainda, TJ mudou de atitude. O cara amigável e falador tornou-se estranhamente silencioso, respondendo às minhas perguntas com palavras curtas. Além disso, ele continuava olhando para o céu, como se estivesse esperando que o sol desaparecesse completamente. Depois de 20 minutos de caminhada, comecei a ficar para trás, tentando criar alguma distância. Algo estava errado. O silêncio na floresta parecia opressor, e meu coração disparava enquanto minha mente tentava processar o que estava acontecendo. Quando percebi uma chance, me virei e comecei a correr de volta. Imediatamente, ouvi TJ gritar meu nome, primeiro de forma amigável, mas logo sua voz se transformou em um grito de frustração. Seus passos ecoaram atrás de mim enquanto ele corria na minha direção. Então, ouvi um som metálico e pesado atrás de mim. Olhei rapidamente por cima do ombro e vi algo brilhando à luz fraca, parecia ser uma faca, que ricocheteou em uma árvore. Minha adrenalina me impulsionou, e continuei correndo até finalmente alcançar a área principal do acampamento. Consegui contar aos outros o que aconteceu, e um deles chamou a polícia. TJ nunca voltou. Na verdade, ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Ele já estava no acampamento quando o grupo chegou, mas não tinha uma barraca nem qualquer equipamento. Minha teoria é que ele me escolheu por eu estar sozinho e parecer inexperiente. Felizmente, consegui escapar. Se não tivesse, provavelmente não estaria aqui para contar essa história. Há alguns anos atrás, estava em uma fase difícil da vida, tentando encontrar um trabalho que me sustentasse. Quando consegui uma vaga como segurança em um grande armazém, achei que finalmente encontraria um pouco de estabilidade. Quando me contrataram, parecia simples, monitorar o perímetro e garantir que ninguém invadisse o local ou roubasse nada. Nos primeiros 2 meses, tudo correu bem. Nenhuma movimentação estranha nas câmeras, nenhum problema. O trabalho era fácil e a paga boa, o que me permitia relaxar bastante. No entanto, em uma noite comum, tudo mudou. Cheguei ao turno às 11 horas, fiz meu trabalho habitual, checando se todos os funcionários haviam saído e trancando as portas. Mas ao revisar as câmeras, notei que uma delas estava com um alerta e uma das portas parecia não estar fechada corretamente. Confuso, levantei e fui até a porta em questão. Para minha surpresa, a porta estava fechada e trancada, mas a fechadura não estava funcionando direito. Ao testar mais uma vez, percebi algo estranho, que um pedaço de madeira estava preso no buraco da fechadura, o que impedia o mecanismo de travar corretamente. A madeira parecia ter sido colocada ali intencionalmente, provavelmente para impedir que a porta fechasse completamente. Retirei o pedaço de madeira e garanti que a porta estivesse bem trancada. Quando me dirigia de volta à sala de segurança, um calafrio percorreu minha espinha. As lembranças das invasões anteriores, sobre as quais fui alertado, voltaram à minha mente. O ar no armazém estava calmo, com a luz fraca e apagada, criando uma atmosfera tensa. Foi então que vi algo se movendo entre os corredores. No escuro, mal consegui distinguir, mas parecia a silhueta de uma pessoa olhando por trás de uma pilha de caixas. Meu coração acelerou, e o pânico tomou conta. Com cuidado,
Comecei a caminhar rapidamente em direção à sala de segurança, tentando não chamar atenção. Quando finalmente entrei, tranquei a porta e liguei para a polícia. Minha voz tremia enquanto relatava a situação. De volta ao sistema de câmeras, comecei a percorrer as imagens ao vivo, até chegar na filmagem do corredor em que eu havia acabado de passar. O que vi me fez quase pular da cadeira. Um homem estava em frente à porta, com uma arma na mão. Parecia uma grande faca ou talvez uma pistola. Sentei, paralisado de medo, imaginando se ele tentaria arrombar a porta. Mas depois de alguns minutos, o homem se afastou, e segui seu movimento pelas câmeras. Ele saiu pelo mesmo portão que eu havia trancado e correu para os campos atrás do armazém. A polícia investigou o incidente, mas nunca descobriram nada sobre o homem ou suas intenções. Não demorou muito para eu pedir demissão e procurar um trabalho menos tenso. Até hoje, não sei por que ele estava ali ou o que queria. E, para ser honesto, prefiro não saber. Quando eu tinha 14 anos, isso aconteceu durante as férias de primavera. Como a data de aniversário dos meus pais coincidiu com essa semana, eles saíram para comemorar e ficaram em um hotel. Eu tinha a casa só para mim, o que parecia uma oportunidade perfeita para um fim de semana de diversão. Convidou meu amigo Justin para passar a noite e ele trouxe uma grande quantidade de snacks e refrigerantes, e logo estávamos na sala de jogos, com os alto-falantes bem altos, jogando PlayStation. Depois de algumas horas, Justin subiu para pegar um copo de água. Quando ele voltou, parecia preocupado. Perguntei o que havia acontecido e ele me disse que viu alguém do lado de fora da casa, perto da cozinha. A casa tinha uma grande porta de vidro deslizante, e ele achava ter visto uma pessoa em nosso quintal. No começo, achei que ele estava tentando me pregar uma peça, mas ele parecia realmente assustado. Fomos até a cozinha e, a princípio, não vimos nada lá fora. Porém, algo chamou nossa atenção e havia algumas marcas na porta de vidro, como se alguém tivesse se encostado nela e estivesse olhando para dentro. Isso nos deixou completamente incomodados, então fechei as cortinas e fizemos uma rápida verificação nas outras janelas. Como não encontramos mais nada, decidimos que estava tudo bem e voltamos para o porão para continuar a nossa noite. Já estava bem tarde, talvez umas 2 ou 3 da manhã. Justin estava ficando cansado, então paramos o jogo e nos ajeitamos nos sofás para dormir. A sala de jogos tinha 2 pequenos sofás, e nos cobrimos com algumas mantas, apagando as luzes. Porém, para minha surpresa, eu não consegui dormir. Sempre que fechava os olhos, acordava rapidamente, e isso durou um bom tempo. Não sei se foi por causa do excesso de café, mas parecia que estava acordado há mais de 1 hora. Finalmente, quando abri os olhos novamente, algo estava diferente. A sala estava totalmente escura, exceto por uma fina faixa de luz do outro lado da sala, vinda da porta que dava para o andar de cima. Sentei-me, curioso e preocupado. Justin ainda estava ali, dormindo profundamente. Como ele não me acordou? Ele teria saído para pegar mais água? Não era possível, eu teria percebido. Levantei-me, sentindo uma sensação de desconforto. Fui até o topo das escadas e percebi que a porta estava entreaberta. Curioso e ansioso, abri mais um pouco e vi que a luz do corredor e da cozinha estavam acesas. Então me lembrei da história que Justin havia contado sobre o homem que viu lá fora. Fui até a cozinha e olhei pela porta de vidro. O quintal estava vazio, mas, de repente, algo se moveu na reflexão da porta. Me virei rapidamente, olhando para o corredor, mas não vi nada. Uma sensação de pavor tomou conta de mim. Corri de volta para o porão, acordei Justin e, depois de explicarmos o que acontecerá, ele também ficou aterrorizado. Nos escondemos em um dos armários e ligamos para a polícia. Enquanto aguardávamos, podíamos ouvir passos e sons vindos de cima, como se alguém estivesse correndo pela casa, procurando por algo. Aquietou-se depois de alguns minutos, mas quando a polícia chegou, o intruso já havia ido.
Eles descobriram que o pequeno fecho da porta dos fundos estava quebrado, permitindo a entrada. Após aquele dia, por vários anos, encontrávamos as mesmas marcas na porta de vidro, como se alguém estivesse lá, espiando. Só conseguimos nos sentir seguros quando finalmente instalamos câmeras de segurança. Desde então, nunca mais vimos sinais dessa pessoa. O que ela queria, ainda é um mistério para nós. Eu trabalho em uma loja de varejo pequena, e não é surpresa para ninguém que eu odeio lá. O trabalho, os clientes, até alguns dos colegas de trabalho. Mas, sendo meu primeiro emprego e o único que consegui sem experiência, não tinha muito o que fazer. Durante as férias de inverno, minha escola estava fechada por 3 semanas, o que significava que eu não precisava apenas trabalhar em turnos de fechamento. Conversei com meu gerente, e ele me disse que eu poderia pegar alguns turnos noturnos se quisesse. Aceitei imediatamente, sabendo que assim não teria que lidar com clientes e poderia trabalhar no meu próprio ritmo. Conheci o gerente da noite, o Chris, e quando entrei para o meu primeiro turno, ele me explicou as tarefas e me deixou fazer o meu trabalho. Estávamos apenas nós dois trabalhando, em extremos opostos da loja. Trabalhar à noite era ótimo, porque me deixava em paz e até podia ouvir música enquanto fazia meu trabalho. Mas, depois de algumas horas, a diversão passou. Eu estava ficando entediado e um pouco sonolento, sem conversar com ninguém. Era pouco depois da 1 da manhã, então avisei ao Chris que iria tirar um descanso de 15 minutos. Peguei meu lanche na geladeira da sala de descanso e saí para o carro. Comecei a comer rapidamente, esperando ter 10 minutos para um cochilo, mas antes de descansar os olhos, percebi que havia alguém parado do lado de fora do prédio. O estacionamento estava vazio e escuro, iluminado apenas pelas luzes da loja. O homem estava olhando pela janela, como se estivesse tentando ver o que havia dentro. Achei estranho demais para simplesmente ignorar, então decidi ficar acordado e observar. O cara era alto, usava uma jaqueta de couro escura e botas velhas. Fiquei observando ele durante todo o meu intervalo, ou seja, uns 10 minutos, e o cara continuava parado, olhando para dentro da loja. Quando o intervalo acabou, saí do carro e comecei a caminhar em direção à porta principal, tentando passar despercebido, mas antes de chegar à porta, o homem virou-se e olhou para mim. Seus olhos estavam vazios, sem vida, e seu rosto era impassível. Continuei caminhando, tentando entrar rapidamente, mas ele se aproximou de mim, ficando a cerca de 3 metros de distância, quando comecei a destrancar a porta. Ele me chamou, mas eu ignorei. Minha intuição dizia que ele não tinha boas intenções. Talvez tenha sido duro de minha parte não ao menos ver o que ele queria, mas naquele momento, algo me dizia que deveria evitar qualquer interação. Entrei na loja, tranquei a porta atrás de mim e fui direto ao banheiro. Quando voltei para o chão de vendas, pensei em verificar as janelas da frente, para ver se o homem ainda estava lá. Fui até a frente e olhei, mas ele já não estava mais lá, nem em nenhum lugar do estacionamento. Achei que ele tinha ido embora. Cerca de 10 minutos depois, já era quase 1h30 da manhã, quando o alarme disparou no prédio. Eu sabia exatamente o que era, o alarme da porta dos fundos, na área de armazenamento. Às vezes os gerentes deixavam algo no lixo lá fora e, sem querer, acionavam o alarme, mas com apenas Chris trabalhando, era improvável que fosse ele. Comecei a andar em direção aos fundos da loja, mas conforme me aproximava da porta, a sensação ruim só aumentava. Se fosse o Chris, ele já teria desligado o alarme. Cheguei aos fundos, e antes de entrar, ouvi vários barulhos vindos do outro lado. Empurrei a porta rapidamente e os sons pararam. No longo corredor, pude ver a porta dos fundos aberta e não vi ninguém. Chamei por Chris, mas ele não respondeu. Em vez disso, depois de um momento, uma cabeça apareceu no fim do corredor. Reconheci os olhos vazios e sem vida do homem e imediatamente senti meu corpo se congelar. Depois de hesitar, decidi voltar rapidamente, sem parar para nada, e corri até meu carro. Liguei para a polícia e, enquanto fazia a ligação,
Percebi que ainda não sabia onde estava o Chris. A polícia chegou rapidamente, entrou no prédio e fez uma busca completa. Felizmente, encontraram Chris ileso, trancado no escritório do gerente. Ele explicou que havia se escondido lá depois que o homem invadiu a loja e tentou forçar a porta. O homem fugiu assim que me viu saindo, antes que a polícia chegasse. Temos uma imagem borrada do rosto dele, tirada pelas câmeras de segurança, que foi impressa e colocada na parede para que os outros funcionários fiquem atentos. Até agora, ele não voltou, e ninguém sabe o que ele queria naquela noite. Eu só fico aliviado por ter seguido minha intuição e ter ficado seguro.